E aê, e aê, e aê, e aê. Já salve, filho. Ok, Aroxose. Ixi, salve, filho. Salve todos os caboclos, salve você, filho. Salve tudo. Graças a Deus. Seu Caboclo, o senhor finalizou um pouco o nosso trabalho, que foi que as pessoas ouviram, acredito que já faz uma semana aí, e queria que o senhor falasse um pouco sobre aquela finalização que o senhor entoou um canto. Saber um pouco de repente do efeito que esse canto faz, o significado dele. E enquanto o senhor estava cantando, eu percebi que ou o senhor não estava sozinho, ou não era o senhor chamou alguém ali para cantar no seu lugar por várias razões. Traz pra gente o mistério de tudo isso, por gentileza. Fio, nas comemoração, fio, nos festival, nas coisas que tem nas aldeias, sempre o cântico ele é entoado por vários índios. Seja um cântico de batalha, seja um cântico de festa, seja qual for o cântico, a tribo inteira ela canta. Então, quando esse caboclo ele canta, filho, ele canta não sozinho, mas ele canta com a energia e com a presença de muitos outros caboclos, filho. Então é como se fosse uma grande corrente cantando, filho, ao redor da fogueira, para levar essa energia até os filhos. Então esse cântico, ele não é um cântico desse caboclo. Esse cântico é um cântico dos Cobra Coral. Esse cântico é um cântico da falange, esse cântico é um cântico que ele é trazido para as pessoas como um presente coletivo, não só desse caboclo. Entende, filho? Então esse canto ele tem que ser passado para as pessoas, filho, com essa energia desses caboclos tudo. Então quando esse caboclo ele não canta por si só. Ele canta por toda a sua aldeia. E a aldeia se reúne para cantar com esse caboclo. Entende, filho? Pode parecer besteira, filho. Pode parecer um canto que tem uma letra, uma palavra só. Mas ele é muito mais profundo do que isso, filho. Quando esse caboclo canta, e se você percebeu porque você é inteligente, filho. Ele canta em várias frequências diferentes. Então o que isso significa, filho? Isso significa que eu tô trabalhando os 7 chakras da pessoa, filho, com a mesma canção, em frequências diferentes. Então as oscilações, filho, na cantoria, elas não são oscilações da voz, pura e simplesmente. Elas são oscilações, meu filho, de frequência energética. Fio, você conhece um tal de Reiki, fio? Conheço, fiz esse curso aí. Ele é o que, filho? Ele é a cura pela imposição das mãos, certo, filho? Uhum, sim, sim. Ele é a cura da junção da energia do indivíduo com a energia do universo que vem para curar o enfermo. E se eu te dissesse, filho, que a imposição de mãos não é a única forma de fazer uma medicina parecida com o Reiki? E se eu dissesse para você, meu filho, que é possível curar as pessoas através da voz? Salve Tomé. Hum. Pai Tomé é assim. Fio, esse é um mistério muito antigo que as entidades já usam há muito tempo, fio. Oh. Fio, quem que foi primeira entidade
que trouxe essa questão de cantar ponto, de cantar dentro de terreiro, filho. E agora? Não foi o seu 7 encruzilhadas? Este foi pai Antônio, filho. Este foi um nego velho, filho. Inclusive, filho, por isso esse trouxe muita coisa, filho. Trouxe a cantoria, trouxe o fio de contas do Preto Velho. Bom, mas por que esse caboclo tá falando isso, filho? Esse caboclo tá falando isso pra você entender que o ponto cantado, a cantoria dentro do terreiro também tem um motivo. Ela não tá lá pra elevar as energias das pessoas e conectar elas com aquela energia do trabalho, filho? Realmente. Então, se o ponto cantado, filho, é uma forma de transmitir energia, de mudar a energia do ambiente, dos médiuns e da casa, por que esse canto também não pode ser usado para livrar a pessoa das energias negativas, das mazelas, curar o espírito dela? Ué. Então, filho, quando esse caboclo canta, esse caboclo não canta só pra pessoa dançar, só pra pessoa encantar, filho. Esse caboclo canta pra pessoa se curar. Então esse cântico, filho, ele vem como se fosse uma brisa forte do ar, filho. E ela vai passando pelos corpos da pessoa, vai de cima a baixo, passando de chakra em chakra, filho. Por isso que as frequências são diferentes, filho. Porque as frequências energéticas de cada chakra são diferentes uma da outra. E quando eu mudo a frequência, eu mudo o chakra que eu tô trabalhando, filho. E cada tipo de chakra precisa de um tipo de frequência diferente para se equilibrar. Então, quando esse caboclo canta, ele canta para curar, filho. Ele canta para equilibrar os fios que estão escutando. Então, seu caboclo, para presentear as pessoas e a mim aí, que estão ouvindo, o senhor pode ou cantar a mesma ou cantar uma nova? Fio, nós estamos fazendo esse conversador bem perto do dia de um orixá, né, fio? É. Que é perto do dia de Ogum que vocês comemoram, né, fio? Isso. Patacoriogun. Ixi, então este caboclo vai fazer um canto diferente pra vocês, fio. Que este é um canto de guerra, fio. E por que este caboclo vai fazer um cântico de guerra pros fios que estão escutando? Porque nesse momento, fio, ele vai trazer pra vocês a sensação do mistério de Ogum, fio. Falamos tanto dos mistérios dos orixá, fio. Conhecer é importante, sentir é tão importante quanto. Então, para que todos possam se sentir também guerreiro, também vitorioso, filho. Tá certo? E o filho de Ogum parece que é o que mais chove, né? Será que é porque é o momento da humanidade? Fio. Ogum forja, não forja, fio? Ou é impressão minha? Forja. Vocês estão num momento, fio, de forjar uma nova realidade, um novo tipo de humanidade. A forja de Ogum não é só pra espada, é pro espírito também, fio. Então Ogum está forjando toda uma grande segmentação de espíritos, filho. Tem muitos espíritos de todos os orixás, na verdade, filho. Mas entenda que como é um momento de dar passos que não estão querendo ser dados há muito tempo pelos espíritos, filho. Ogum ele vem e bota esse povo numa forja, filho, para derreter aquele ferro, para poder forjar o aço. Então que seja forjado o aço divino, filho, que todos possamos ser aço indestrutível nos campos de batalha da existência. Tá certo, meu filho? Nossa, que legal. Aqui também teve essa intuição que disse assim que Ogum pode ser que esteja nesse momento de forjar os metais dos nossos sentimentos para vitórias mais amplas. É isso, filho. Estamos falando a mesma coisa em Louvado palavras diferentes. Graças Salve, a filho. Deus. Pois não, seu caboclo. Este caboclo vai fazer então o canto, filho, deste da batalha. Heia, 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 ho! Heia, 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 ho! Heia, 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 ho! Heia, 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 ho! Heia, 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 heia,
Já salve algum fio. Ô, Gunhê, meu pai, graças a Deus. Este é fio. Estes fios da terra, fio. Estes que é médio, estes que tem as coisas das mediunidades, tudo, fio. Procura sobre as culturas que vocês representam no terreiro, fio. Procura sobre a cultura dos índios, fio. Procura sobre a cultura do preto na época da escravidão, fio. Procura como é que o caboclo, fio, como é que o índio dançava, fio. Como é que o nego velho, quando era novo, dançava ao redor da fogueira, fio. Vocês vão aprender o que é conexão de verdade, fio, com esses mistérios que vocês carregam, quando vocês aprenderem o que eles representam, fio. A hora que você vê seu caboclo, fio, seu caboclo pode ser um índio tupi-guarani, seu caboclo pode ser um índio maori, fio. Seu caboclo pode ser um índio dos Apache lá, fio. Conheça as culturas diferentes e entenda, fio, que não só esse canto, fio, porque esse canto ele é acompanhado, fio, da dança de preparação, fio. Porque isso tem um motivo. Os índios eles dançavam antes da batalha, fio, para receber essa energia para poder lutar a batalha, fio. Não importa se ele chamava de Ogum ou chamava de outro nome. Pensa bem, filho. Pensa bem. Como eu já disse aqui, filho, tá tudo conectado. Invoque a energia, filho. O nome é secundário. Não é verdade, meu filho? Nossa, total. O senhor percebe um movimento de perda das nossas raízes por questão de superficialidade e atenção ao profano? É que vocês acham que não tem valor, filho. Vocês acham que não tem. Se você não puder ganhar dinheiro, filho, sabendo a dança do índio, você não vai querer aprender a dança do índio, filho. Se você puder fazer um dançador e ganhar dinheiro, você vai aprender. Essa é a realidade que vocês vivem hoje. É verdade mesmo. Nossa, na cara. Você pode ver, filho, que as pessoas que sabem dessas coisas é as pessoas que ganham vida com isso. E não tem nada de errado, filho, de ganhar vida com isso. Não é isso que eu tô falando. Tô falando totalmente do oposto. Da pessoa que só poder não vai ganhar nada com isso, só porque não vai ganhar dinheiro, só porque não vai ganhar prestígio, filho. Ela não se preocupa em aprender. Ah, mas se meu caboclo precisar dançar a dança dele, ele dança. Fio, seu caboclo não tá aqui só para cuidar dos outros. Aprenda a respeitar esse espírito que tá com você. Quando vocês querem, fio, namorar com as pessoas, vocês não querem conhecer as pessoas? Vocês não querem saber tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa gosta? Porque supostamente vocês estão apaixonados pela pessoa? Porque vocês amam a pessoa, fio? Nossa, é tudo. Então por que vocês não vão conhecer esses espíritos que estão com vocês há tanto tempo, fio? Há séculos, milênios. Dizer que ama a entidade é fácil, fio. Mas por que você diz que ama um e faz uma coisa e diz que ama o outro e faz outra? Onde é que está o interesse por você conhecer seus guias? Conhecendo seus guias, você entende a sua missão. Entendendo a sua missão, você entende seu propósito, você se torna uma pessoa mais feliz, fio. É o mesmo sentido da questão do orixá, fio. Porque os guias que estão com você, eles não estão com você por acaso. Começa a se perguntar, por que eu tenho esse caboclo? Por que é esse preto velho? Ou essa preta velha? Ou esse Exu, ou essa pombagira? Questiona, fio. A espiritualidade não quer ninguém burro. A espiritualidade quer gente que questiona, porque quem questiona evolui. Entende, fio? Realmente, nossa. Então tem o momento aí de união das três raças, né? Primeiro a raça negra, inclusive o vovô Rei Congo falou muito disso num diálogo aí. A raça
vermelha, vocês, os caboclos, né? E a raça branca aí representada pelas outras entidades, Exu, marinheiro. Então, o senhor também trouxe um pouco disso. Por que dessa importância é, do reconhecimento da tradição e o valor de interiorizar e viver tudo isso nesse momento de transição? Fio, o fundamento da Umbanda é o encontro dessas raças, fio. O fundamento da Umbanda, fio, é o encontro das lendas indígenas com as lendas dos Yorubá, fio, com a fé dos homens brancos. O fundamento dessa religião, fio, é ser encruzilhada de todos os conhecimentos. E como é que eu posso ter acesso e usar todos os conhecimentos se eu não respeito todas as origens, fio? Quando eu digo, vai estudar as lendas de Urubá, fio, eu tô falando pra você ir com respeito. Quando eu falo pra você ir estudar as lendas, fio, dos índios, eu tô falando pra você ir com respeito, fio. Quando eu falo pra você estudar o cristianismo, fio, eu falo pra você ir com respeito, fio. Não é pra você ir desmistificar. É pra você entender a importância dessas coisas, fio. E entender por que que tudo isso, fio, desembalsa nessa praia, fio, que é a Umbanda, fio. Não foi por à toa, fio, que se juntou os negros escravos, fio, com os índios aprisionados dentro da senzala, fio. Nada disso foi à toa, fio. Não foi à toa que nós colocamos o homem branco, fio, nessa equação. Nada é por acaso na espiritualidade, fio. E quando você se fala em recuperar as raízes, fio, eu vou mais longe. Porque quando você aceita que o preto, que o caboclo, que o índio, que o amarelo, que o vermelho, que o azul, que é todo mundo igual, fio, você entende que todo mundo vem do mesmo lugar, fio. E você entende que todo mundo vai pro mesmo lugar, fio. Se eu não puder entender que meu irmão é meu irmão porque a cor da pele dele é diferente, fio, como é que eu vou entender meu irmão que tem um pensamento diferente, fio? Porque às vezes eu digo que ele é meu irmão de santo, fio, mas não aceito ele como meu irmão de verdade, fio. Só porque ele é preto, ou porque ele é branco, ou porque ele é gay, fio. Quando cai todas essas roupas, fio, vocês se chocam. Porque desse lado aqui não tem fantasia, né, fio? Essa fantasia que a gente vive e o que alguns chamam de máscara, outros dizem a sombra, tem um propósito de ser, e se tem e for negativo, como a gente percebe o quanto afundado nisso estamos e a força que temos de sair disso. Fio, quem criou tudo? O Olodumaré. Ixi. Ixi, do Maré, esse deus, esse como quiser chamar, fio. Então tudo que existe foi criado por ele, né, fio? Tupa. Se tudo que existe foi criado por ele, fio, tudo tem seu propósito. O que é esse lado sombra que vocês tanto fogem, fio? O lado sombra que vocês tanto fogem é o que vocês mesmo não... O que vocês não admitem em vocês. Vou dar um exemplo, fio. O cabra que ele é mulherengo, fio. Mas ele é casado. E aí ele não aceita que ele é sem vergonha, fio. Ele não aceita que ele quer fazer as coisas com as outras mulheres. E aí ele diz que é o capeta fazendo isso, fio. Entende? Ele diz que é o que? Não, este não sou eu. Este é o inimigo que tá botando tentação na minha cabeça para eu fazer as coisas erradas com a minha mulher. Porque o diabo, fio, é o lado sombra que vocês falam. Não é este um ser que tá lá, fio, no mais profundo umbral dando risada.
O ser que vocês chamam de diabo aqui no cristianismo, que vocês chamam todo dia de lado sombra, ou de lado negativo, nada mais é do que o que vocês não querem admitir em vocês. Se vocês tivessem a capacidade de admitir isso em vocês, filho, vocês aceitariam e saberiam lidar com isso. Não tô dizendo que o rapaz que quer estar casado e quer sair raparigando, filho, que ele tá certo, tem que ir atrás das outras mulheres. Não é isso que é aceitar esse lado sombra. Aceitar o lado sombra é aceitar que ele tem desejo, mas entender que ele tá num momento da vida dele que ele tem que respeitar o sacramento que ele tem de casamento, filho. Porque ele fez aquela escolha. Então, esse lado sombra nada mais é, filho, do que o que você nega em você. Quando você diz assim, eu sou vaidoso, e isso sou eu que sou vaidoso, eu quero comprar essa joia bonita porque eu sou vaidoso, você consegue pensar, mas a minha vaidade vale esse investimento que eu vou fazer nessa pedra bonita? Não, não vale, eu não posso. Então eu tenho que interagir com esse lado, filho. O lado sombra não é um lado que tem que ser subjugado, ele é um lado que tem que ser entendido, cuidado, filho. E tem que trocar a informação com o seu lado luz. Isso acontece com muito fio, que inclusive entra na espiritualidade, fio. Quer negar esse tal de lado sombra, né, fio? De que adianta, fio? Vocês continuar negando uma coisa que existe. Até quando vocês vão ficar negando as coisas que existem, filho? E aí, filho, entra um grande paradigma que tem na espiritualidade, filho. Porque aí você vê a pessoa que é santa, vem o Exu da pessoa e começa a xingar e beber e fumar e mexer com as mulheres. E quantas vezes isso não acontece por aí, filho? Aí eu vou perguntar pra você, que é um homem inteligente, filho. Exu que faz isso? Quem que tá fazendo isso, filho? É o Exu que tá falando essas coisas? Então, vai vendo só. O Exu, ele responde a como a pessoa deseja dirigir a energia para que então ela possa aprender com a responsabilidade de sua plantação, né? Fio, o Exu vem e ele escancara o que o médium quer esconder dos outros. Por quê, fio? Não é porque o Exu é ruim, não é porque o Exu quer mostrar a pessoa, constranger a pessoa, fio. É que a energia do Exu, ela é uma energia que é muito movimento, fio. Ela vem para fazer as coisas aí. E se isso precisa sair de dentro do médium para que ele possa ter um desenvolvimento saudável, isso vai sair de dentro do médium, fio. Não tem esconderijo, entende? O Exu vem e ele bota... Não é o Exu que tá xingando, filho. Não é o Exu que tá mexendo com a mulher. É a necessidade do ego desse médium, filho, de se manifestar. Mas por que logo o Exu, filho? Porque é a energia mais perto que tem de vocês. Então é onde vocês podem botar para fora isso. É por isso, filho, que os terreiros têm todo o espaço do desenvolvimento antes das pessoas poderem mirongar com os consulentes, filho. Entende? Porque a pessoa precisa passar pelos estágios de expurgar o que tem de dentro dela para poder receber o outro. Não é brincadeira, filho. Ah, sou médium, vou fazer atendimento para todo mundo. Vou expulsar os capeta, porque tem médium que acha que é exorcista, né, filho? Então tudo isso são processos. E aí, ao invés de você fazer valer sua espiritualidade, filho, você tá expurgando o mal da sua carne por um espírito de luz que tá lá para te ajudar, filho. Então saibam separar, filho, o que é espiritualidade e o que é físico. Aceita esse lado sombra de vocês. Pare de colocar a culpa num ser, filho, que tá tão longe de vocês assim. Porque existe, filho, existe. Se existe anjo, existe demônio, filho, é equilíbrio do universo. Mas você pode ter certeza que nenhum deles está preocupado, filho, em fazer nada com a sua vida. Vocês não estão assim tão especial, né, filho? Eles estão preocupados com outras coisas.
Então entenda que isso tudo, este é tudo parte do seu aprendizado. Muitas vezes seu lado sombra tem muito mais para te ensinar do que o seu lado luz que você tanto quer viver. Nossa. Por falar nisso, seu caboclo, o senhor já deve ter andado aí nos terreiros da vida, né? Visto o que tem acontecido. Alguns, né, filho? Para não dizer muitos, alguns. Conta alguns casos, ou algum caso, que o senhor viu, assim, uma falta de disciplina que acabou levando para uma coisa não muito agradável e a entidade deixou a coisa explodir para dar o ensinamento. Conta uma, sei lá, se existiu, né? Uma situação. Filho, eu vou contar uma história, filho, que este aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás, viu, filho? Tá. Vou contar do passado, porque sabe que se fala do presente, as pessoas, todo mundo quer se doer, né, filho? Vamos falar Mas do o senhor passado. podia contar do futuro também, né? Uma Ixi, história do futuro. Você mas sabe. aí que tá, filho. Futuro não existe, filho. Etia, etia, etia. Eu posso estar muito bem vendo agora, filho, o que que vai acontecer com a pessoa. Só que ali onde era pra dobrar pra direita, depois ela resolve dobrar pra esquerda, filho. E aí muda tudo o destino da pessoa. Louvado seja. Então conta uma história do passado, seu caboclo. Bom, meu filho. Este caboclo, você sabe que antes de poder vir em terra, filho, ou enquanto o nosso cavalo tá sendo preparado, a gente fica fazendo outros trabalhos, né, filho? E esse caboclo tava num terreiro. E ele tava observando. Ajudando a fazer os descarregos, né, filho? Só que era um dia de trabalho de caboclo e a energia tava muito pesada, filho. Deixa a dona do terreiro foi intuída pelo Exu dela, filho, pra poder fazer uma virada de banda. Ou seja, filho, pra virar pra esquerda, né, filho? Então eles viraram a banda, começaram a chamar os Exu em terra. Veio um rapaz, filho. Rapaz que trabalhava há mais de 15 anos, viu, filho? A mediunidade dele. Não é rapaz que chegou agora, não, viu? E na hora de puxar o eixo dele, filho, o que que acontece na hora de incorporar, filho? A entidade vem, primeiro ela te emanta na energia, depois ela se conecta no seu mental. A entidade emantou na energia. Antes da entidade incorporar, o rapaz estava gargalhando, filho. Como se já tivesse incorporado. O Exu deixou, né, filho? Opa, muito bem, se ele tá incorporado, ele tá incorporado. Vamos ver, né, filho? E começou o girador. E começou a fazer os descarregos. Até que o Exu da mãe, muito sábio, né, filho? Falou, bicho, vem cá me fazer ajudar no descarrego aqui, filho. E ele foi. E o Exu dele do lado, viu, filho? Puxou os carregos do consulente, filho. Só que o médium ficou torto, né, filho? Porque não tinha entidade ali. O Exu da mãe ainda perguntou, mas você tá bem, filho? E continuou, filho. E acabou a gira e fechou a gira. E ele não admitiu, filho, que ele tava virado, né? Com a energia pesada. Terminou o trabuco, fechou o trabuco. Aí foi falar com a mãe de santo, filho. Não tô bom, acho que esse negócio de mediunidade, não dá pra mim, porque pra toda vez é isso, eu tô indo embora arriado. Só que o Exu da mãe de santo tava do lado, né, filho? E Exu falou pra ela o que tinha acontecido. E ela perguntou pra ele. E ele negou, filho. Só que ele negou e o Exu dele encostou, filho. Ele não conseguiu segurar, incorporou o Exu. E ele veio... Eita, nós. Agora é a hora da verdade. E na hora que o Exu incorporou, filho, ele falou toda a verdade. Olha lá.
O Exu muito respeitoso, filho. Ele pediu desculpa pra dona do terreiro, filho. E disse, olha, ele não quis me dar passagem durante o trabalho. E eu fiquei observando. E agora eu vim pra ele fazer meu trabalho de limpeza. E contou, filho, toda a história. E contou, filho, que ele queria poder se promover pra cima dos outros, entende? E que o Exu sempre segurava ele. Porque ele queria ser o que bebia mais na gira de Exu, pra mostrar que o Exu dele era mais forte. Porque ele queria agagalhar mais alto pra mostrar que o Exu dele era o maioral. E o Exu dele disse que não permitia isso quando estava incorporado. E pediu desculpa pelos abusos do médium dele, filho. Pois ele descarregou o burro, filho, e subiu. Se vocês preferirem que eu falar que o Exu afundou pra ninguém ficar nervoso, não vou dizer, porque Exu sobe, Exu não afunda não, filho. Falei pro seu Maravô, o que vocês fazem lá embaixo? Lá embaixo, vocês acham que eu moro lá embaixo? Lá embaixo vem você. Oxe, filho. Nós, o mais velho dos Exu, filho, tá muito mais acima de vocês. Mas bom, meu filho. Ele subiu, né, filho? Subiu o modo de falar, ele desincorporou e ficou do lado. E a cara do médium, filho? Você imagine a expressão deste médium, filho. De vergonha. Do que tinha acontecido. Passou todas as luas, chegou no outro trabalho. Filho. Chegou no outro trabalho, ele chegou pra mãe da casa, filho. E disse assim, olha mãe, você me desculpe, mas eu não tô preparado pra trabalhar não. Eu quero ficar cambonando a partir de hoje. Até o dia que eu puder realmente poder ajudar as pessoas. Fio, olha só toda a situação que este cabra criou, fio, pra ele poder entender uma coisa muito simples. Ele tinha necessidade, fio, de se mostrar superior pros outros ali naquela casa. Por que isso acontecia, fio? Porque ele não se sentia superior, ele se sentia inferior. E aí o que aconteceu, fio? Ele precisou ficar arriado das energias que ele quis pegar para ele entender, meu filho, que existe estágio na vida, existe tudo. Muitas vezes, filho, as pessoas fazem isso no dia a dia. Ele ainda deu sorte, filho, porque ele foi falar com a dona do terreiro no mesmo dia. Quantas vezes o médium não vai, filho, e quer fazer mais do que deve fazer no terreiro e vai embora carregado, quieto, sem falar pra ninguém, porque ele tá com medo de dizer que saiu carregado? Ou porque ele tá com medo de dizer que errou? Ou porque ele não quer admitir que ele tá aprendendo ainda, filho? Só que de nós vocês não escondem, filho. Entende? Só que a gente não pode, meu filho, se meter numa coisa que vocês não querem que a gente se meta, filho. Vocês têm ou não têm o tal do livre-arbítrio lá, filho? Como é que eu vou me meter numa coisa que você não quer que eu me meta, filho? Eu tenho esse direito, seu moço? Precisa refletir, né? Deixa, moço. Muitas vezes, filho, a gente tem que ver os fios passando pelas coisas. Só observar, filho. Porque nós é ruim, filho? Não, porque vocês precisam. Se ele tivesse aceitado, filho, que ele não estava preparado para trabucar, e que o lugar dele era primeiro cambonando, primeiro fazendo outras coisas, para depois poder fazer o trabuco, nada disso tinha acontecido. Mas ele preferiu, filho, fingir que não era ele, fingir que não estava acontecendo nada, fingir que era uma entidade, filho, para poder se mostrar. E deu no que deu. E o Exu foi tão amigo dele, filho, que não deixou ele embora carregado. Aí de novo eu te pergunto, tem entidade dando surra em médium, filho? Eu? Realmente. É preciso pensar, né? Deixa, filho. Vocês têm que ver que se fosse para fazer vocês sofrer, não precisava de entidade, isso vocês fazem muito bem sozinhos. Valeu. O duro que é verdade.
Filho. Os povos às vezes ficam bravos, que caboclo fala as coisas direto mesmo, né, filho? Caboclo não faz enrolação. O caboclo fala. Mas é verdade, filho. Mas saiba que cada palavra dessa de correção da espiritualidade, filho, é carregada de amor, de carinho e de dedicação por vocês. Se não fosse isso, a gente não tava aqui usando o nosso tempo para cuidar de vocês. Não é, filho? Graças a Deus. Ô, seu caboclo, eu tinha uma questão até para falar aqui com o senhor, que na pergunta 187 do Diálogo com os Espíritos, o Allan Kardec faz a seguinte questão. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Ninguém melhor que o senhor para a gente tratar um pouco desse assunto. Daí os espíritos respondem muito naturalmente, não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Como é que funciona isso, seu caboclo? O senhor que deve viver isso muito naturalmente também. Fio, pensa assim. Digamos, Fio, que eu sou um espírito que eu posso andar entre a terceira e a oitava dimensão. Tá certo, Fio? Sim. Obviamente, filho, a minha forma espiritual, etérica, seja como você quiser chamar, na terceira dimensão, na quinta, na oitava, é muito diferente uma da outra. Então, filho, quando eu mudo de uma dimensão para outra, eu mudo também todo o meu formato energético. Por isso que, por exemplo, filho, você tem um limite, vamos dizer assim, de consciência que se manifesta nesse plano. Como assim, caboclo? Se você precisar de um ensinamento de um mestre que está muito acima daqui, fio, a energia dele já não consegue mais chegar na densidade da terceira dimensão. Então, o que ele faz, fio? Ele usa um mensageiro. E esse mensageiro, que ainda está nesse intermediário, vem trazer. O que você acha que é uma falange, fio? Um agrupamento de espíritos afins que gozam de diferentes estados de consciência e localidades vibracionais. E acima deles tem um dono desse mistério, né, fio? Que é esse exemplo que eu tô dando para você. Imagine só, fio. Um espírito acendeu. Tá muito alto. Para ele se comunicar, fio, o que ele faz? Esse comunicar pode ser falar ou pode ser trabucar mesmo. Fazer dar um passe, fazer uma cirurgia espiritual. Ele tem abaixo dele, filho, espíritos que estão seguindo o ensinamento dele. Entende? Que servem de intermédio entre esse espírito que está lá com os espíritos que estão mais abaixo. Com os espíritos de hoje. Você quer ver um exemplo disso, filho? O médium deveria ser isso na Terra. Agora 2 horas, acabou. O médium deveria servir de intermediador, filho, para um espírito que está na quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, se manifestar na terceira para cuidar os que estão em atraso. O negócio Então- é complexo, seu caboclo. É, filho. Se ficou muito complexo, o caboclo explica de outro jeito. Não ficou. Ficou complexo para entender. Eu digo assim, é muito detalhe que vai no relógio para fazer ele funcionar, para que a engrenagem toda mostre alguma mensagem pra gente. Mas vocês só vê os ponteiros, né? Então, Aí que tá, filho. De novo, vocês vê os ponteiros. Quem for curioso de desmontar o relógio vai ter que aprender a mexer com cada engrenagem dele, filho. E é isso que é espiritualidade. Você deu um bom exemplo, filho. É isso. Eita. Então, o senhor falou que conseguiria explicar de outro jeito. Vamos dizer que alguém falou assim, pede. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao caboclo de explicar. Filho, vamos dizer assim.
Você terminou esse colégio agora, tá certo? Você terminou este colegial, esse ensino médio que vocês chamam, né? Isso, tenho aqui 18 anos. E aí você tem um irmão que tem 10 anos, filho, que tá começando os estudos ainda. E você tem um outro irmão, filho, que tem 50 anos, que já tem as graduação de faculdade, os que tem depois, esse estudo, né? Tem muito mais estudo que você. Tem a faculdade, tem a pós, tem doutor, tem tudo. Para esse irmão mais velho de todos falar com o de 10 anos, é muito difícil, porque ele não vai entender o que ele está dizendo. Como é que eu vou explicar para uma criança como é que funciona a física quântica, filho? Difícil, caboclo. Só que esse irmão mais velho, filho, fala com esse irmão do meio. E esse irmão do meio, que ainda está aprendendo de física quântica, mas ainda lembra dos desenhos de criança, pode misturar, filho, os desenhos de criança com a física quântica e explicar para o menino de 10 anos. Então, filho, nessa analogia, filho, esse do meio são vocês. Porque vocês recebem as mensagens da espiritualidade, que é esse irmão mais velho, filho, e tentam tangibilizar essa informação para uma criança entender. Esse é o médium, filho. Pelo menos esse é o propósito de vocês aqui. Por mais que muitas vezes vocês tenham que ser a criança de 10 anos. É por isso que tem sacerdote, filho. Por isso que tem pai de santo. A missão de todo pai de santo não é preparar filho de santo. É preparar irmão do meio. Para receber do irmão mais velho espiritualidade e passar para o irmão mais novo. E aí chega aquela pergunta sobre transmigrações progressivas no Livro dos Espíritos 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Como colocar isso nesse contexto, seu caboclo? Filho, por que Deus cria um novo espírito, filho? Deus se multiplica, filho, para ele poder se autoconhecer. Esse é o conceito básico. Uhum. Então não adianta ele criar um novo espírito, filho, que já tem alguma bagagem. Porque senão ele só está multiplicando o conhecimento que ele já tem, mas ele quer um novo conhecimento. Então ele gera, vamos dizer assim, filho, um espírito sem nada. Sem conhecimento, sem preconceito, sem nada, filho. E esse espírito totalmente virgem de tudo, de conhecimento e de experiência, filho, ele é concebido e ele começa a andar pelos planos da existência. Para que ele possa caminhar por um caminho único dele, filho. Para lá na frente poder se encontrar novamente com o grande. Porque quando ele se encontrar novamente com o grande lá na frente, ele vai trazer um repertório único de experiências, filho. Então, não, filho, o espírito não nasce sábio. Ele nasce única e exclusivamente com o conhecimento que ele existe. E ele passa, filho, por todos esses momentos. Na Umbanda, filho, adaptando para nossa realidade, ele passa pelos 7 caminhos da vida. Porque as 7 linhas da Umbanda nada mais são do que os 7 caminhos da vida, filho. Que dependendo do ponto de vista são 14, né, que seja. E ele passa por isso, filho, para poder ter experiências únicas. Se eu quero uma visão única de alguém, eu não posso contar que esse espírito tenha preconceito. Se ele não pode ter preconceito, ele não pode ter conhecimento nenhum sobre o assunto. Entende, filho? Por isso que um espírito recém-criado, ele tem que ser um espírito sem nenhum conhecimento de nada. Porque ele vai aprender na prática, ao invés de viver a teoria. Então, seu caboclo, como é que é essa pergunta eu tive a intuição de fazer agora. Como é que é essa interação entre vocês de diferentes raças de extraterrestres que
trabalham na Umbanda ou qualquer outro lugar que vem em auxílio de mundos superiores ao nosso planeta Terra, se vocês não falam as mesmas línguas? Você tá falando isso pensando nas limitações que vocês têm aqui, né, filho? É isso mesmo. Porque veja bem, filho. Este caboclo não precisa falar. Vamos dizer, filho, você tem um tiriri que te acompanha, certo, meu filho? Isso mesmo, é esse meu Exu, graças a Deus. Este caboclo, filho, não precisa saber falar o idioma dele pra falar com ele. Porque desse lado da vida, filho, eu não preciso nem falar. O meu pensamento, que é uma intenção, chega até ele e ele traduz essa intenção, não as minhas palavras. E ele me responde também em forma de intenção. As relações interespirituais, filho, são muito mais energéticas do que necessariamente verbais. Entende? Hum, Para eu poder trabucar na Umbanda, filho, eu tive que aprender esse idioma de vocês aqui. Dessa terra. Porque aqui, filho, entenda, eu preciso me manifestar ciente desse idioma para que seja mais fácil eu me comunicar através do meu médium. Eu poderia utilizar o acervo dele, filho, desse idioma. Mas isso seria muito mais cansativo para o meu médium, sendo que eu poderia focar a energia dele, filho, em transmitir bons fluidos para as pessoas. Então eu prefiro eu mesmo entender o idioma, filho, para poder passar pela minha consciência isso e utilizar a energia dele apenas para trabalhar a energia do consulente. Porque teoricamente, filho, qualquer entidade pode falar qualquer língua da Terra. Entende? A questão é o esforço que está por trás disso e a validade dessa ação. Entende, meu filho? nossa. Só que isso são limitações da carne, não do espírito. Sabe que no livro Avatares das Luzes de Fênix, que eu escrevi com aquele médium americano Sean, o Aishwa da sociedade Yael falou a mesma coisa. Isso em 2007, acho, 2006 ainda, quando eu escrevi o livro com eles lá. Que ele é tradutor, né, para Federação Galáctica, não, a Confederação de Mundos, acho. E ele é tradutor, e ele falou, tem uma língua abaixo dessa língua que uma vez que você aprende, você pode se comunicar com muitas raças. Fio, você quer ver uma coisa engraçada, Fio? Aham. Às vezes, quando esse caboclo tá em terra e ele encontra algum companheiro dos planetas antigo, tem pouquíssimas palavras, Fio, do nosso idioma reptiliano que consegue ser dita com o sistema biológico de vocês, seres humanos. Pouquíssimas palavras, filho, porque o sistema biológico de vocês, a garganta, filho, toda essa parte é diferente. Então toda a parte de dicção é diferente, filho, de um reptiliano. Então como é que eu vou comunicar com o meu idioma aqui, filho? Não dá. Entende, meu filho? Nossa, que bonito, né? Às vezes vocês não pensam nisso, filho, mas a biologia de vocês foi pensada, cada molécula, filho, foi pensada com um propósito. E o propósito é justamente não ser igual a nenhuma das outras raças. A não poder, filho, repetir, pelo menos biologicamente, filho, as coisas das outras raças, para que não gere semelhança entre as outras raças, para que vocês possam abandonar isso. O Senhor, filho, o Criador, grande Tupã, filho, ele foi tão benevolente na criação dessa raça humana que ele fez com que vocês abandonassem tudo que vocês já tiveram antes, para poder recomeçar. Então o reptiliano tá lado a lado, filho, com o insetoide, por exemplo. O que, galaticamente falando, filho, seria impensável. Vocês sabem disso. Nossa. Mas aí imagina, filho, Deus em sua infinita misericórdia, sabe o que faz, filho? Coloca dois seres que se mataram na vida passada para ser marido e mulher. Já que eles aprenderam a se odiar, eles vão aprender a se amar. Isso é karma de verdade, filho.
Não passar a encarnação de vocês se arrastando. Karma de verdade é retribuir ódio com amor. E aí, aquela questão 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? E os espíritos respondem assim: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Então o senhor teria pessoas do seu planeta de origem encarnadas aqui? Sim, filho. Não posso entrar em detalhe, filho, mas tem muitas. Claro, claro. Entenda, filho, que se isso não fosse possível, por exemplo, vocês não teriam tido Jesus Cristo. Ou vocês acham que ele é um ser dessa limitação da terceira dimensão de vocês aqui? E a própria Terra recebeu gente de outros planetas, né? Porque não tinha ninguém aqui antes de ter. Eu sempre digo que ninguém é daqui, né? Então, Eu acho engraçado que o povo fala, ah, mas você é de outro planeta. Fala, meu filho, mas vocês todos são de outro planeta, filho. Ninguém é daqui, filho. Sim, existem espíritos que foram concebidos depois do projeto Terra, filho. Mas ninguém é daqui. Ninguém. Porque se você pensar bem, filho, se você foi desprendido do Criador, numa outra dimensão muito acima disso aqui, você não é daqui, você é de lá, né, filho? E como toda cobra que dá a volta ao mundo e encontra o que mesmo, filho? a si própria. Você há de voltar ao seu Criador. Percebe, filho? Quantos níveis da mesma analogia nós estamos falando na mesma conversa? Foi realmente profunda esta conversa nossa. Por isso que eu digo, filho, olhem bem para as parábolas, filho. Parábola? Sim, filho. O senhor começou dizendo que as histórias nas tradições trazem um grande ensinamento. Sim, meu filho. É, realmente. Olhem para essas lendas, filho. Para essas parábolas, para essas historinhas, que muitas vezes pode parecer coisa de criança, filho. Mas olhe bem. Leia, releia aquele mistério, filho. Imagine se for mais fácil, filho. É aquele orixá como se fosse um personagem. Observe as características dele, as motivações dele, filho. Para você entender a energia dele. Antes da gente falar, filho, de que Xangô ou qualquer outro orixá, filho, não é um ser, e sim uma energia que está em tudo, eu preciso fazer com que você entenda quem é um ser chamado Xangô, filho. Para depois eu quebrar esse conceito, entende, filho? É muito intangível eu dizer para você que a energia de Ogum está em tudo, está em todos, meu filho. Se você não entende o que é a energia de Ogum, é por isso que Deus é tão mal compreendido por vocês. Porque Deus está em todas as coisas, filho. Mas vocês ainda não entenderam onde está Deus em todas as coisas. Que coisa maravilhosa poder comunicar com seres de outras dimensões que podem passar novas e inovadoras percepções para que então nossa consciência possa expandir, né? Filho, eu digo para vocês, este caboclo sempre fala, porque os consulentes gostam de agradecer, né, filho, as entidades. Se existe um propósito, filho, da existência da espiritualidade, são vocês. Então tudo que nós fazemos, meu filho, é por vocês e é com vocês. Existem muitos planos de existência, filho. Existem muitas formas de existir, de viver e de fazer as coisas. Então o que esse caboclo tem de principal para passar hoje, filho, é isso. Olha quantas realidades tem por aí, filho. Como é que não tem uma realidade em que você possa ser feliz, filho? Porque no fim das contas o que importa é isso, não é, meu filho? Ser satisfeito, ser feliz. Senão de que vale existir? Não é, meu filho? É, realmente, realmente. Então, seu caboclo, já estamos nos aproximando dos nossos minutos finais. Parece que é uma conversa que, por conta do acervo
extenso que o Senhor tem e pode nos passar, e a nossa vontade e disposição de integrar essa luz e sê-la no dia a dia, né, na nossa passagem pela Terra. Poderíamos ficar aqui conversando muitas horas, não é mesmo? Filho. Mas respeitando as limitações que temos na Terra, que respeitar e Tá ouvir, certo, meu filho. vamos então caminhar já para finalizar aqui o nosso encontro. Tem alguma pergunta que eu não fiz, de algum assunto que o senhor acharia importante, pelo menos nesse primeiro momento? Espero possamos falar mais no futuro, que não existe. Mas Esse caboclo gosta de as pessoas que aprendem rápido, viu? aprendo rápido. Eu aprendo rápido demais. Tá incrível. Não, mas brincar. É a Tiriri aqui do lado. Então, Ixi. pedir ao senhor então que passe a sua mensagem final. Meus filhos, meus amados filhos dessa terra, vocês que já disponibilizaram tanto tempo da vida de vocês, que eu sei que é corrida, para poder escutar essa conversa e chegar até aqui. Primeiro eu gostaria de dizer que sou muito grato a todos vocês por abrirem seus corações e suas mentes para escutar as palavras deste caboclo. Então eu vou finalizar com um pedido para que essas mentes, esses corações possam continuar abertos, meus filhos. Para que vocês possam continuar buscando conhecimento e utilizando esse conhecimento por amor e com amor às pessoas que cercam vocês, meus filhos. Porque existe sim muitos espíritos benevolentes desse lado, trabalhando por vocês. Mas vocês também devem trabalhar por vocês e pelos seus irmãos. Então, quando o grande mestre disse a vocês: amai-vos uns aos outros como amais a si mesmos, meus filhos, o que ele está dizendo é: multipliquem o amor que há em vocês. E se vocês ainda não encontrarem esse amor dentro de vocês, meus filhos, trabalhem, filho, para encontrar. A primeira missão de todo espírito é poder se amar. A partir daí você ama o outro, e a partir daí você cuida. E a partir daí você multiplica o que você tem de bom para todo o universo. Salve todos vocês, meus filhos. Salve o moço que proporciona essa conversa. Salve a Umbanda. Salve todos os espíritos de luz, todos os guias, todas as entidades que trouxeram vocês para escutar esse conversador hoje. Eu sou o Caboclo Cobra Coral e digo para vocês, meus filhos, a verdade é muito mais do que está escrito por aí. Salve, meu filho. Seu Caboclo, muito obrigado. Este caboclo pede desculpa se ele fala demais, viu, meu filho? Mas é que sempre tem muita coisa pra dizer, né, filho? Imagina, tá tudo perfeito. Eu achei muito simpático e ele me fez lembrar mais uma vez o seu Sete Flechas do Oriente, que veio aqui no diálogo com o Diego, que dizia assim: não, mas se você não entendeu, eu explico de outro jeito, com a maior calma, com a maior paciência. Porque como é que vocês adquiriram isso e quão distante estamos assim de querer estar no sapato do outro e ser por ele sem a ideia de usá-lo como um meio para chegar a algum fim? Filho, entenda que para nós que trabalhamos na espiritualidade, filho, é muito importante as pessoas que já têm algum nível de consciência desperta, filho. Mas é muito mais importante para nós, filho, a pessoa que muitas vezes não sabe nem ler nem escrever o próprio nome, filho, e tem muita vontade de conhecer. Como é que eu posso negar o conhecimento para uma pessoa de coração puro desse jeito que quer evoluir, filho? Então, muitas vezes, muitos espíritos muito sábios, filho, eles falam num nível de dificuldade, porque é o nível deles de dia a dia, filho. Entende? O nível de raciocínio é muito elevado. Por que eu disse para você que o meu mistério é muito importante para a atuação do meu trabalho, filho?
Porque eu sendo um caboclo, fio, eu preciso manter meu jeito meio troncho de falar, fio. Eu preciso manter meus trejeitos. E com esses trejeitos eu me conecto com a pessoa que muitas vezes não sabe, fio, o que é uma mônada, fio, o que é um reptiliano, o que é uma convenção galáctica, filho, o que é, fio, um outro planeta, o que é uma transição planetária. Então, dentro do abraço desse caboclo, fio, cabe o estudioso, cabe o humilde de conhecimento, fio, cabe o senhorzinho que tá carpindo a serra ali, fio, carpindo o mato. E cabe o senhorzinho que tá se formando na sua 10ª faculdade. Contanto, meu filho, que essa pessoa venha de coração e mente aberta. Porque enquanto houver esse coração e mente aberta, filho, o Senhor Deus vai habitar no coração dessas pessoas. Entende, filho? Tem muito papo complicado que a gente pode ter lá pra frente. Mas esse caboclo queria deixar acessível pra todos, filho, que quisesse chegar até ele, escutar essas palavras. Entende? Salve o caboclo cobra coral. Salve, meu filho. Inclusive, quero a oportunidade de te conhecer pessoalmente, filho, pra poder dar esse abraço que eu tanto falei durante essas conversações, viu? Sim, assim, pessoalmente em 2 jeitos, né? Quando eu for dormir, o senhor aparece por aqui, que daí eu vou dar um abraço no senhor, desdobramento. Ixi. E quando a gente estiver aí para São Paulo, vai ser também Ixi. uma honra poder abraçá-lo aí através da mediunidade do seu aparelho. Deixa eu conhecer pessoal e pessoalmente e espiritualmente, né, filho? Aí sim, hein? Tá certo, meu filho. Eu agradeço esse espaço, viu, filho, que você deu pra este caboclo, tão humilde dos conhecimentos dele, sabe pouco das coisas, mas pelo menos o pouco que este caboclo sabe, ele pode trazer pros povos, viu? Muito agradecido, meu filho. Louvado seja, graças a Deus. Salve. E aí, isso mesmo que eu vou pedir ao senhor. Será que não tinha outra força que o senhor poderia transmitir através de algum canto para as pessoas que vão ficar aí em casa agora, pensando em tudo que o caboclo falou? Filho, você sabe que muitas vezes o que as pessoas mais pedem pra gente dar, filho, é tranquilidade na cabeça, né, filho? Isso, paz no É, coração. é poder ficar um pouco em paz, é poder desativar um pouco essa cabeça que fica funcionando o tempo inteiro, filho. Então esse caboclo vai deixar este um cantador bem simples, filho. Mas este um cantador para a pessoa poder escutar. Se a pessoa quiser escutar só essa parte, deixa da conversa depois, para poder limpar a cabeça, filho. Porque às vezes caboclo fala pra pessoa, escuta um mantra, escuta uma coisa assim, mas a pessoa não tem muita paciência de escutar os mantras, filho. Então esse caboclo vai deixar uma outra vibração de canção pra pessoa, filho, pra poder limpar este mental da pessoa, tá certo, filho? Graças a Deus, que assim seja. Salve, meu filho, muito agradecido, viu? Graças a Deus. Louvado seja. Este caboclo pode ajudar mais alguma coisa, filho? Este pode se subir, filho. Sim, caboclo. Fica à vontade. Pode subir. Dê um abraço a todos aí que eu não conheço e que gostaria de Isso. conhecer, com certeza. Ixi, às vezes, filho, vocês não sabem. Ixi, o tamanho da equipe, filho.
que tá junto deste trabuco. Mas uma coisa eu te garanto, viu, filho? Com este tanto de amigo destirado aqui, você tá mais que feito nessas vidas tudo, viu? Salve tu, filho. Muito agradecido, viu? Graças a Deus. E que seja útil a todos essas amizades. Amém. Heia, 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 heia. Oi, Jeff. Senhor Wesley de Oliveira Germano? O próprio. Graças a Deus. Como que o senhor está se sentindo aí? Muito bem. Um pouco cansado, mas é É de se esperar, né? muito compensador. E é engraçado, né, que cada entidade parece que quando ela trabalha mediunicamente com a gente, ela deixa uma coisa diferente. Ah, E o Cobra Coral, ele sempre me deixa uma sensação de esperança, sabe? Talvez seja um pouco estranho para um caboclo, né? Esperança, não sei, mas ele me deixa sempre um sentimento de que tudo está nos conformes, sabe? Então sempre é muito bom poder trabalhar com ele. Eu agradeço a oportunidade aí de trazê-lo através da minha mediunidade para o diálogo com os espíritos, né? E espero que seja só o começo, viu, Jeff? eu também espero que assim seja da vontade da espiritualidade. Às vezes uma pessoa ou outra diz, mas você não voltou mais a falar com a casa? Eu falo, mas eu não apito nada. É verdade. As pessoas esquecem que a gente não sabe de nada, né? A gente só É. depois que fica sabendo só na hora praticamente, né? Ah, eles de lá que dizem, olha, tal lugar, tal hora, tal pessoa, e às vezes você programa um jeito e aí não dá certo, não era pra ser, daí vai pro outro canto, daí lá que acontece. Então, assim, e Exatamente. às vezes é difícil, né, explicar, mas a gente que conhece, se a pessoa é médium, conhece a espiritualidade, sabe que a gente não apita nada, não tem por que ficar chateado, né? Exato, a gente sabe que tá tudo ciente a mudança a todo momento, né? Mas quero sim, foi um prazer conhecê-lo aí, primeira vez que tivemos interação com suas entidades, foi o caso também com o O médium, Almir. o Almir, o médium que veio antes com o Exu Rei. A Uhum. entidade ficou muito à vontade também, normalmente é nesse primeiro diálogo que a gente nunca sabe como vai ser, tanto em termos é, do físico, né, em termos da Claro. comunicação, o material, tudo o que precisa para a comunicação acontecer, nunca se sabe a qualidade que vai sair e a gente sempre espera melhor. Mas também é difícil, às vezes, no primeiro encontro, ou o médium fica um pouco ali receoso com o que vai sair, pelo amor que ele tem pelas entidades mesmo, para que a pessoa Sim, não, né, sim. não coloca ela numa situação É que o segredo pra desagradável. mim sempre foi entrega, né, Jeff? Então, assim, eu falei, né? Vamos lá. Tá na mão de vocês aí, vamos aí, deixa vocês fazerem o que quiserem. Acho que a gente nem tinha planejado ficar o dia inteiro, assim, a tarde inteira, né? 3 horas de trabalho intenso. Mas foi acontecendo e eu sempre deixo na mão deles, né? Parece Até que mesmo. passou 15 minutos, pra falar a verdade. Sim, não, passou voando, cara. Tanto que, pô, são 5 horas já, né? Ah, E é o que eu te falei, na hora que acabou o segundo diálogo, foi engraçado porque tinham várias entidades aqui próximas, né? E aí tinha. eu falei, meu Deus do céu, e aí? Você Mas vê também? quem eu não vejo, mas é engraçado, eu sinto de uma forma que é como se eu sou, como se criasse quase que uma imagem, sabe? Aham, aham. É difícil E aí explicar. você tava dizendo, tinha entidade aí. E aí tinham várias entidades aqui, eu falei, meu Deus, mas e aí? Quem é que vai vir agora, né? O que que vai É, acontecer? isso. Mas é entrega, né, Jeff? A gente tem que se É. entregar para eles e deixar acontecer, tá? Então, se você precisar novamente, Sim, numa outra oportunidade quero falar com o vozinho. Como tá? que ele chama? O nosso Pai Antônio. Pai Antônio. Das Olha, almas? Das almas? o nome é só Pai Antônio, né? Tá, eu Mas vou ele descobrir com ele. Aham.
Nossa, ele é. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque a gente pega um carinho tão grande pelas entidades. Mas ele sempre me emociona, assim, porque são visões diferentes do mesmo mundo, né? Então é sempre muito bom. Mas, ó, estamos à disposição. Mas que Obrigado. conselho que você dá, assim, para uma pessoa que está iniciando e às vezes tem dificuldade e você também já teve as suas? Que conselho você dá para as pessoas aí? Olha, Jeff, eu vim de uma família cristã, né? Então foi muito diferente aceitar a minha mediunidade e toda a espiritualidade, né? O conselho que eu dou, sinceramente, pode parecer meio piegas, mas é a entrega. A partir do momento que eu me entreguei para a espiritualidade, as coisas começaram a fluir de uma forma tão natural que que não tem explicação, sabe? As coisas simplesmente vão acontecendo, vai aparecendo uma oportunidade atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e você vai vendo o resultado do seu trabalho, sabe? Você vai vendo as pessoas, os consulentes sorridentes, felizes, e é isso que me motiva, né? Todo sábado, quando eu saio da minha casa para ir pro meu terreiro, eu não saio só por mim, eu saio por mim e pelas pessoas que lá estão, né? Não porque se eu não estiver lá, elas não vão ter uma salvação, não é isso. Mas é para poder servir. Então, quando a gente entra na espiritualidade, trabalhar a mediunidade, eu acho que é servir. É se entregar e servir, sabe? Não é ajudar. Porque quando você fala, eu vou ajudar alguém, você está se colocando numa posição superior dessa pessoa, como se ela precisasse de ajuda. Nossa, realmente. Então é mais uma questão de servir, sabe? Porque a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. O que a gente sabe é que tem uma possibilidade de fazer algo bom. E é isso que eu me concentro em fazer. Por Então, mais piegas que possa parecer, né? Mas é isso. graças a Deus. Muito obrigado. Então a gente fica por aqui a- ao sabor dessas palavras. Muito obrigado, Jeff. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela Graças a oportunidade. Deus. Um Então, grande abraço. fico feliz. Muito obrigado. E eu vou só repetir aqui umas palavras desse caboclo com quem acabamos de falar, seu Cobra Coral, que disse assim: dentro do abraço desse caboclo cabe o estudioso e o humilde de conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus, sabe o seu cobra coral. Louvado seja. E